Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 22 de setembro. Como sempre, só relembrando, que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando hoje primeiro, com os acontecimentos de ontem, da super quarta. Primeiro, olhando os Estados Unidos, a gente teve ali um aumento da taxa de juros em linha com o que se esperava, 0,75%. Um discurso ali do Powell que, eu vi todos os tipos de interpretação para esse discurso, mas a minha é de que vão vir outros aumentos de juros, que ele está preocupado com a inflação, que obviamente tem que estar, passou ali uma seriedade em relação a isso, que na verdade ele já vem tentando afirmá-la há muito tempo. Tem gente que ainda assim tem dúvidas quanto à disposição de até onde o Banco Central americano quer ir, até onde o Fed quer ir nesse caso, o Federal Reserve. Mas por outro lado, também teve uma pergunta ali de um repórter, se ele pretendia até chegar em taxa de juro real, ou seja, taxa de juro real não. Simplificando, na verdade a pergunta foi se os Estados Unidos poderia chegar a uma taxa de juro que, entre aspas, ultrapassasse a inflação, passasse a linha de equilíbrio. Ou seja, se a inflação dos Estados Unidos, está em 8 ponto alguma coisa, para a taxa de juros estar acima dela, ou seja, você ter os juros maior que a inflação, ela teria que bater 8 e tanto também, ou seja, e a gente ainda está muito abaixo disso, precisando de muito mais altos. Então, basicamente, ele acha que o aumento da taxa... Ele não respondeu essa pergunta, mas o que eu quero dizer, ao não responder, ela acaba ficando implícito que ele não pensa nisso nesse momento. Então, de alguma forma, ele espera que os aumentos de juros atuais, as situações que estão ocorrendo na economia americana, enfim, levem a uma diminuição da inflação para ela voltar para a meta sem os juros ter que chegar a valores tão altos. E esse é o grande debate atual hoje, do que se isso vai ocorrer ou não, tá? De qualquer forma, os mercados responderam relativamente bem a tudo isso. Poderia ter desabado ontem, isso não ocorreu. Hoje a gente também teve dados ali de venda de casa nos Estados Unidos que caiu demais, tá? E aí a gente vê até... não dá para falar que isso vai ocorrer, mas alguns já vão fazer esse comentário. A possibilidade de uma crise ali, digamos, imobiliária global, Claro que é um pouco mais complexo de colocar como crise assim, mas na China a gente obviamente tem uma crise imobiliária. Começou com a Evergrande, mas a gente vê todas as construtoras lá com problemas. Já comentei isso aqui várias vezes, de quanto a construção civil representa no PIB chinês, que são valores muito altos. Então, assim, o quanto isso poderia desacelerar a China, e na verdade isso está ocorrendo, Como eu sempre disse aqui, a China, não é questão de gostar ou não gostar da China, mas as escolhas econômicas deles muitas vezes deram certo durante as últimas 2 décadas, aí, com certeza. E agora eles estão numa encruzilhada ali com todas essas questões e tem muitos dilemas na China, As informações chegam truncadas, a gente não sabe exatamente tudo que está ocorrendo, então é muito complexo. Mas nos Estados Unidos o que a gente tem é o mercado imobiliário agora, além do chinês já estar sob pressão, com o menor número de casas vendidos há muito tempo, Ou seja, isso é um sinal de desaceleração da economia. Por outro lado, a gente teve ali os números de seguro-desemprego hoje também, que acabaram vindo ali bem próximos ao consenso, mas eu acho que esse é um número até que as pessoas mais estão olhando, Porque hoje, claro que a inflação nos Estados Unidos tem diversos fatores, mas um deles que parece muito persistente é a falta de trabalhadores, Ou seja, as empresas estão tendo muita dificuldade de contratar, Tá faltando gente, digamos, ou seja porque algumas pessoas pós-pandemia decidiram não voltar ao mercado de trabalho, ainda estão com medo do vírus, ainda tiveram problemas, desistiram de trabalhar, sei lá, outras pessoas também até querem trabalhar, mas querem salários mais altos, ok, legítimo, Qualquer pessoa quer um salário mais alto, mas algumas empresas têm dificuldade de contratar para repassar os preços, tá? E aqui não tem mérito, a empresa é boa, má, quem deveria ganhar ou não. É só uma constatação ali do que parece estar acontecendo. Isso em algum momento vai acabar se equilibrando de alguma forma, mas no curto prazo você vê esse nível de dificuldade aí para esse ajuste no mercado de trabalho americano. E isso tem várias razões para a situação americana, mas essa é uma delas persistente, digamos assim. Porque mesmo quando a gente vê alguns sinais de desaceleração em algumas coisas, próprias commodities caíram muito, acaba ajudando na inflação cair um pouco. Hoje também tem um gráfico até muito interessante que o Galloway, que é um professor da NIU Stern, postou no Twitter, que mostra ali os preços, de mandar um navio de Xangai para Los Angeles
e que esses preços antes da pandemia ali em 2020 eram um pouco abaixo de US$ 2.000, talvez, chegaram a bater US$ 12.000 em 2021, na época da retomada ali, e agora já estão quase voltando para 2 nesse momento. Então, assim, a gente vê alguns indícios de normalização, apesar de toda a questão da Covid-0 na China, que fecha e abre cidades, da inflação altíssima no mundo inteiro. Ainda assim, a gente vê alguns sinais de estabilização no comércio internacional. Não quer dizer que ele está estabilizado, longe disso, a gente tem vários gargalos ainda, mas são alguns sinais, digamos, animadores, mas que não indicam que as coisas vão mudar tão rápido, né? No sentido de uma normalização completa. Bom, a conclusão disso tudo, né, que acabou ficando um pouquinho aberto, é que eu acho que o Fed vai prosseguir com o aumento das juros, vai continuar sempre essa discussão sobre soft landing ou não, que eu vou ficar repetindo aqui, não vou ter uma conclusão sobre isso, é muito difícil ter uma conclusão sobre isso, mas o que parece é que ao mercado não responder tão mal, tá? Tem que ficar muito de olho agora no próximo índice de inflação americano. Já tem gente falando que espera que esse próximo, até porque o petróleo está caindo mais, e as commodities também, poderia ali vir um pouco melhor, já que o do mês de agosto foi muito ruim. Vamos ver como vai ser esse próximo indicador do mês de setembro. Mas eu diria que esse é o grande indicador para ficar de olho aí, que ainda vai demorar semanas para sair, mas eu diria assim, ou as parciais dele, né? Esse vai ser o grande modulador das bolsas aí, se a inflação nos Estados Unidos está voltando ou não. Ele já era há muito tempo, mas eu diria que agora está ficando cada vez mais centrado nisso. Olhando um pouco agora o cenário internacional mesmo, né, geopolítico, eu acabo falando aqui porque isso tem implicações sobre economia e tudo mais, claro que a grande notícia ali foi a mobilização parcial que o Putin fez na Rússia, né, chamando 300 mil soldados, quase, digamos, tem muita gente que fala que na primeira ofensiva, né, da Rússia na Ucrânia, ele mandou cerca de 150 mil soldados, então é o dobro de soldados. Então, assim, claro que... E ele também deixou claro ali que vai fazer correndo ali, né, os referendos, salvo engano, os referendos acabam dia 27 de setembro, ou seja, até semana que vem os referendos, em teoria, vão estar finalizados, e são referendos que vão transformar ali 4 regiões, né, e claro, que são mais fáceis de lembrar é Donetsk e Lugansk, né, ali no Donbas, mas tem mais duas, que a Rússia aumentou um pouco ali São territórios que a Rússia tomou, né, durante o início do conflito. Claro que ela perdeu parte representativa desses avanços nas últimas semanas, como ficou público, né, na contraofensiva ucraniana. Mas o fato é que por que a Rússia quer fazer esses referendos, né? E isso está público, está todo mundo falando. Porque isso se tornaria território russo, e é o que o Putin está falando. Se alguém atacar a Rússia pode usar armas nucleares. Ele foi muito duro a falar sobre isso. E é muito complicado analisar isso, porque você já tem gente gritando que o Putin, meu Deus, que coisa de gênio, vai jogar uma bomba atômica e vai matar o mundo. E tem gente falando, não, ele tem medo. É bastante mais complexo do que isso. Qualquer humano ali pode deixar à beira de uma guerra nuclear, sim. Olhando de forma ali, né, tentando ponderar, não parece o cenário mais provável, porque o Putin, enfim, claro que quanto mais encurralado, entre aspas, ele ficar, e claramente, né, a gente vê ali nas mídias sociais, teve impactos muito ruins para ele, essas recentes derrotas na Ucrânia. Mesmo a mobilização, muita gente ficou contra, né? Porque uma coisa também é você apoiar o seu país quando... Não é, 300 mil, claro, pensando na população russa, ainda assim não é tanto. Mas é o dobro dos que já foram, já morreram, claro, diversas pessoas que foram. Então imagina, né? Seu filho, seu irmão, seu pai, seu tio pode ir pra guerra, seu primo, seu amigo, não é uma sinalização muito boa, né? Numa guerra onde estão claramente morrendo pessoas. A Rússia também perdeu muito material bélico, né, na ofensiva ucraniana, isso também está sendo amplamente reportado. Aí, cara, hoje em dia tem muitas fontes, então a gente pode até falar que não é bem assim, mas claramente alguns materiais ficaram para trás. E claro que a Rússia tem sim uma indústria bélica, que não é que a indústria bélica russa não dá conta. Eu não acho que chega tanto, mas a questão é que, obviamente, ela está pressionada, né? A Rússia teve ali que fazer uma mobilização, usou muito arsenal, sim. Isso tem um nível ali de recuperação, né, para refazer, enquanto a Ucrânia, de outra forma, está recebendo muito material do Ocidente que está, principalmente americano, que está completamente direcionado para isso, né? E daí ela está recebendo reservas de diversos países, né? Que tinham ali exércitos, claro, que fazem operações militares, né? Que fazem exercícios militares, mas muitas vezes não estão envolvidos em guerras ativamente. Então eles podem fazer a doação desses materiais militares ali, que muitas vezes são até parados ali no próprio país, com mais facilidade do que a Rússia pode, às vezes, entregar mais materiais para os seus soldados, né? E as linhas de distribuição são longas. Agora até que a Rússia
teve esse recuo com a contraofensiva ucraniana, talvez seja até mais fácil, né? Reabastecer com armas os soldados, já que eles ficaram mais próximos da fronteira do país, mas é uma questão relevante também, né? Então, de qualquer forma, a grande desconfiança do mundo agora, primeiro, a guerra potencialmente deve ficar muito mais complexa antes de não, e você vê a conclusão da maior parte das pessoas, pelo menos que está no mainstream aí, é que o Putin não teria coragem de uma guerra, de usar uma bomba atômica, porque incidiria uma guerra nuclear com um desfecho, talvez com o fim da humanidade, digamos assim, né? E tem muita gente do outro lado já também em grupo, só não, vai ser o fim da humanidade mesmo. Acho que você é até repetitivo. É muito longe de ter esse nível de simplificação, mas acho que o que vai acabar não definindo isso, né? Mas vai ser uma coisa realmente muito importante, é após a votação, né, desses referendos de anexação, porque daí tem que ver como a Ucrânia vai se portar. E o Zelensky já deu a mensagem, né, que a Ucrânia vai continuar na guerra, e aparentemente na ONU está sendo apoiado pelo Biden, pelo Macron. Então, assim, ninguém parece querer desescalar, né? E é o que eu disse, eu tenho a impressão, claro, eu não faço ideia de como o Putin está em nenhuma situação, não converso com o Putin, mas assim, ele precisa se demonstrar forte internamente, então das duas uma, né? Claro que ele pode sim, digamos, pensar numa jogada nuclear, mas isso também, quando ele usar a bomba atômica contra um país menor, que ele tem muito mais população, que claro que agora esse país está recebendo ajuda estrangeira com armamento, que faz muita diferença, mas é um país que é muito menor, um país que todo mundo achava que a Rússia seria capaz de... Isso saiu em diversos lugares, né? Até a inteligência americana divulgou isso, que a Rússia poderia dominar Kiev em 72 horas, né? Enfim, e até tinha planos para mudar a capital mais para uma outra parte da Ucrânia, já se falavam ali que seria inevitável a Rússia dominar tudo, isso não ocorreu, e agora teve essas perdas para o exército russo. Então, assim, é uma situação delicada. E se eles usar bomba atômica, claramente ele vai estar mostrando que por meios tradicionais, não é nem que ele não poderia vencer, mas que a guerra seria cara demais, tanto em vidas quanto monetariamente, né? Então, claro que sim, usar bomba atômica, todo mundo vai se assustar, pode acabar o mundo, mas também acaba sendo um sinal em algum nível, não de fraqueza, porque óbvio, ele tem a bomba atômica, mas é um sinal de que pelos meios tradicionais ele não conseguiu. Então, é algo muito impactante. Então, eu diria que ele próprio deve ter algum cálculo para não ter que usar a bomba atômica. E tem que pensar que, claro, ele se cercou de aliados, ele controla boa parte do sistema político russo, mas também se a coisa começar a complicar, não tenho dúvida, isso acontece com qualquer autocrata. As pessoas em volta dele podem tirar ele. E eu não estou falando que isso é provável que vai acontecer, estou falando só de cenários, né? Então, de forma geral, isso vai ser uma sombra sobre os mercados, sim. Nem afetou tanto ainda, porque digamos que as coisas que podem originar isso não ocorreram, mas semana que vem a gente deve ter dias muito tensos. O curioso é que, diante dessa postura mais aguerrida ali do Putin, na forma de se pronunciar, a própria China, pelo menos saiu aí no Twitter, em algumas mídias, né? Que a própria China pediu ali, né, um cessar-fogo, que obviamente não vai acontecer agora, mas é curioso a China ter algum posicionamento dessa forma. Então, assim, isso também demonstra que os próprios aliados, né, russos, a China, como eu sempre falo, que é muito pragmática, ela faz muito comércio com o mundo inteiro. A China também não quer um mundo em guerra caindo bomba atômica. Então, assim, a Índia também, no encontro que eu comentei aqui na última edição, que a Índia também participou, entre países ali que, meio organizado pela China, né, mas um grupo que a China encabeça ali, mais de comércio, no qual o Modi, o presidente indiano, também estava, você também teve ele também falando que, e ele falou até de forma mais clara do que o Xi Jinping, né, que o Xi Jinping, como sempre, fez aquela dualidade chinesa ali, de tipo, claro que a gente está confortável com a guerra, mas enfim, a Rússia tinha o direito de se defender, mas a guerra está incomodando. O Modi foi mais direto, né? Falou, eu gostaria que a guerra acabasse. Então, assim, o próprio Erdogan, né, que também tem uma postura às vezes dúbia, porque ele conversa muito com o Putin, conversa muito com o Zelensky, tá ali numa posição geográfica chave do conflito, né? Até falou também que ele próprio não reconheceria também os referendos, né? Então, assim, isso leva a um isolamento maior do Putin, que pode tanto levar a uma radicalização de levar a bomba atômica, a queda dele, ou algum nível de capitulação dele, no sentido de, não que ele vai se render, mas que ele manda mais soldados, conquista um pouco mais de território ucraniano, e aí negocia um cessar-fogo. Então, assim, podem ter desfechos mais tranquilos e muito mais complexos, mas eu acho que, assim, isso tem que estar no radar de todo mundo, né? Pode sim acontecer coisas inimagináveis, a guerra deve escalar. E só lembrando a questão da bomba atômica, né? O Putin já falou isso outras vezes, e aqui não é questão de não cumprir, mas me soa mais como uma ameaça. Vale lembrar também que teve aquele ataque na Crimeia, que a Rússia considera um território seu já desde
desde da guerra anterior, se é que a gente pode chamar assim, né? Mas do conflito anterior com a Ucrânia, ou seja, já está em mãos russas há mais de talvez 5 anos, acho que foi 2017, né? A outra escaramuça, digamos assim, o outro conflito entre Rússia e Ucrânia, com a Rússia pegou ali anexou ali a região da Crimeia, né? Então, acaba sendo, né, que acaba ocorrendo aí que a Ucrânia soltou um míssil que atingiu a Crimeia, ficou-se ali a dúvida de quem teria sido o atirador, a Ucrânia negou, a Ucrânia admitiu isso e o Putin não soltou uma atômica, né? Então o cara diz assim, claro que a situação só escalou desde então, mas é que não dá pra levar tão literalmente o que o Putin fala, as pessoas levam, né? E ele joga com isso. Até internamente ele tinha que tomar uma medida tão dura quanto essa, e como eu disse, talvez pela primeira vez em muito tempo ele foi firmemente questionado, né? Tanto que teve até o Navalny, que foi ali o opositor dele, que foi envenenado no avião na Alemanha, tá preso agora lá na Rússia, foi impedido de falar com os advogados dele, porque mesmo preso, a voz dele estava ressonando, não tô falando que é a maioria da população, mas assim, em alguns estratos da população, né? O maior opositor do Putin. Então assim, a situação pro Putin também não está tão confortável em casa. Então tem muita gente que destaca isso como uma manifestação de poder, é uma manifestação também de insegurança, né? Ou seja, o número de coisas em jogo é muito alta. Eu continuo achando que não é um cenário mais provável o uso de armas nucleares, mas é aquilo, um pequeno acidente pode levar a isso. Então tem que ser uma coisa que tem que estar no radar, tem que olhar com calma isso. Aliás, o mercado de grãos provavelmente vai sofrer, porque com a guerra voltando com mais força, aqui eu tô falando até num cenário que não teria nada atômico mesmo. Provavelmente vai ser mais difícil para os navios ucranianos que levaram até pouco trigo e milho, mas para alguns clientes da Ucrânia. Então, provavelmente a gente vai ter mais problemas aí, tá, com esses grãos, né, malte também, ou seja, todos produtos, vamos chamar assim, né, commodities ali agrícolas, que a Ucrânia produzia muito e que a Rússia também produz muito, né, mas aqui quem está sem produzir efetivamente de fato é a Ucrânia, né. Inclusive vale até lembrar que a China tem comprado muito, que sempre se fala da questão dos fertilizantes, que vai voltar a ser um problema com a guerra voltando ali a ficar mais intensa. Mas a China comprou muito fertilizante chinês, perdão, muito fertilizante russo, e a China está, né, digamos, indo atrás de agricultores de países que ela compra grãos, compra carne bovina também, enfim, carne suína, e propondo, né, olha, a gente vende fertilizantes para vocês em troca de depois poder comprar a produção futura. Então, assim, a China, como sempre, está ali jogando seu jogo muito pragmático, né? Já falei bastante sobre isso, então acho assim, é uma coisa que tem que ficar no radar, é uma ameaça real, mas mais complexa. E como eu já falei até na semana passada, antes desse pronunciamento do Putin, ele tem outros problemas no quintal de casa, né? Azerbaijão, Armênia, Quirguistão, Tadjiquistão, e assim, ele agora até fala de bomba atômica, ele também levou toda a atenção dele para a Ucrânia, né? Então, quando isso, a Armênia, que é um aliado dele, tá apanhando do Azerbaijão uma outra guerra. A gente também tem um outro desenvolvimento importantíssimo na geopolítica, que são os protestos no Irã agora. Isso pode afetar o preço do petróleo. O Irã cada vez mais parecia... E essas negociações vão e voltam. Por isso que eu próprio já dei comentários aqui diferentes sobre isso, porque nesse caso eu estou apenas analisando o que sai na mídia, né? Mas aparentemente as negociações para bomba é complicado. Para uma negociação ali de um novo acordo nuclear, né, do Irã, já chegaram a estar muito distantes, aproximaram um pouco, agora estão distantes de novo. E, bom, o Irã, para quem não se lembra, teve a Revolução Verde também, pós-eleições recentemente. Teve protestos ali também, até uma greve de caminhoneiros pelo país. O Ahmadinejad, que é um ex-presidente, até que, quem não se lembra, até tinha uma relação boa com o Lula. E aqui não estou fazendo mérito de valor sobre isso, falando porque ele veio no Brasil, encontrou o Lula quando o Lula era presidente, enfim. É um cara assim que talvez as pessoas até lembrem do rosto por ter tido uma interlocução maior com o país na época. Também fez protestos ali contra o mainstream, já que agora ele não era mais, digamos, mais ungido ali pela teocracia, né, que acaba, se é que dá para chamar assim, que acaba comandando o Irã indiretamente, apesar de ter eleições. Então a gente está vendo protestos muito grandes, o exército iraniano mais uma vez tendo conflitos ali com civis. Isso com certeza, por mais que o Irã tivesse proibido, né, por questão de sanções de vender petróleo, óbvio que ele tinha grandes vendas para a China e para outros locais, então isso pode acabar afetando um pouco o mercado de petróleo. O Irã também é um grande consumidor de diversos produtos, né? O próprio Brasil vende muita carne bovina para o Irã, então também pode
pode ter algum tipo de reflexo. Claro que o Brasil tem outros mercados, não vai ser um problema tão grande, mas é sim um ponto de atenção, né? E como eu comentei aqui na semana passada, até mencionei o Irã agora, porque além da complexidade de tudo isso, tem que se lembrar que a guerra do Azerbaijão e Armênia, que voltou agora a ter, uma das coisas que a Turquia quer ao financiar, digamos assim, o Azerbaijão, né, com equipamento militar, né? Ou seja, até muita gente está chamando de uma proxy war entre Rússia e Turquia ali, né? Só que a Rússia agora, que a Armênia já perdeu, né, a guerra no começo de 21, antes da Rússia invadir a Ucrânia, e agora a Rússia, apesar da Armênia ter até invocado ali um acordo de proteção militar que ela tem com a Rússia não vai se meter nisso, né? Nesse momento, não é o que parece, muito improvável. Então, o Azerbaijão parece estar mais, caso não se chegue a um cessar-fogo definitivo, tem mais chances ali de sair com anexões territoriais, e um dos objetivos seria um pedaço de terra dessa região ali que está no centro do conflito, né, entre o Azerbaijão e a Armênia, de se ter um espaço terrestre que acabaria, um espaço de terra ali que iria para o Azerbaijão, que faria fronteira com a Turquia, né? E lembrando que o Azerbaijão faz fronteira com o Irã, e o Irã estava muito satisfeito com isso, porque o Irã não gostaria que a Turquia tivesse uma fronteira, por menor que fosse, para vir direto para o seu aliado do Azerbaijão já poder chegar no seu território, né? Então ela tinha que passar pela Armênia. Então, só que o Irã agora que tem um problema interno, ele já estava se manifestando contra isso, até de forma virulenta, quer dizer, por mais que fossem palavras que não queria esse desfecho, agora ele tem problemas internos para tratar, né? Então pode esperar talvez também novidades em Azerbaijão e Armênia por causa disso. Então só para você ver como o tabuleiro é complexo, as coisas vão acontecendo, isso mexe com o preço de tudo, mexe com o preço somente de commodities, porque todos esses países têm ali algum nível de produção, gera desestabilização regional também. Então a gente tem um mundo muito mais complexo e violento do que nos últimos tempos. Eu ia até fazer alguns comentários sobre a Índia hoje, tá? E vou sumarizar muito rápido, mas vai acabar ficando para a próxima edição, que era para dizer que a Índia está crescendo numa intensidade que talvez as pessoas ainda não estejam entendendo. A gente vê muitas empresas americanas agora, e do mundo todo, na verdade, que tinham grande parte da produção na China, como dizer que elas não vão tirar a produção de lá, isso não acontece de um dia para o outro, mas já com planos, né, que muitas levaram a produção para o Vietnã, mas agora de levar para a Índia também. A própria Apple, que tem grande parte, né, dos seus iPhones produzidos ali na China, já falou de, até, se não me engano, até 2027, levar 25% da produção para a Índia. A Índia tem vários conglomerados, na verdade, muito grandes de bilionários indianos, mas tem 3 muito grandes, que é a Adani, a Reliance e a Tata, que tem investimento nos próximos anos no país gigantescos, assim, em várias áreas diferentes. São coisas de mais de 100 bilhões de dólares, né? Enfim, realmente investimentos muito altos, estimulados pelo governo. A Índia ainda é um país que ainda está com a taxa de natalidade ainda crescente, ou seja, um país que ainda ganha população, vai virar a maior população do mundo, né? Deve passar a China em breve. E assim, ao contrário da China, que claro, pode ser que reverta isso, mas no momento tem sim uma questão ali, até pela política de Fulico, que foi encerrada por isso, da população chinesa está começando a decair, né, provavelmente. Enquanto isso, a Índia tem ali um crescimento, claro que ele é muito menor do que a China, mas assim, não seria surpreendente se nos próximos anos aí a Índia virasse a terceira maior economia do mundo, passando o Japão, e seja principalmente a principal propulsora de crescimento, ou seja, a China, se ajustar lá às suas questões internas, pode até ser que continue crescendo. Mas, claro, como a China hoje tem uma economia muito maior, 1% de crescimento da economia chinesa seria um percentual grande da economia indiana. Mas a indiana tende ali, né? Tem muita coisa para ser construída na Índia, muita coisa para ser facilitada. E talvez é a maior democracia do mundo, tem ali com todos os seus problemas, né? Então, é muito interessante o que vai acontecer, e isso pode gerar um dinamismo de crescimento global que hoje não está sendo colocado tanto na mesa. Estamos falando de muita redução e pouca gente fala da Índia. E também pode dar errado, tá? Não é que vai dar certo. Mas já falo isso aqui há algum tempo, que eu achava que a mola propulsora de novo crescimento no mundo se afastaria da China para a Índia. Não diria que isso aconteceu, mas que tem, digamos, sinais que isso poderia vir a acontecer, tá? Para finalizar, eu vou até falar de um assunto que eu já falei aqui no podcast atrás, gravei até um vídeo separado no YouTube, mas acho importante mencionar de novo. A gente tem eleição na Itália. As pesquisas dão ali quase certo, apesar de ter tido até algum entrever entre quem seria a coalizão de direita que ganharia o poder, já que a Liga do Matteo Salvini tem uma opinião um pouco diferente sobre a guerra da Ucrânia, do partido da Giorgia Meloni, que é o Fratelli d'Italia, os irmãos da Itália, como o pessoal chama em tradução livre, né? Que teria ali uma posição mais pró-ucraniana.
Na verdade, todos eles têm algum tipo de relação positiva com o Putin, mas aparentemente o Fratelli d'Italia defenderia um pouco mais a Ucrânia, liga menos, então isso foi ali algum nível de alvo, né, de algum nível de debate entre eles, mas não parece que seja o suficiente, tá, para essa aliança se desformar, a aliança acabar. Então, muito provavelmente, o Fratelli d'Italia vai ser o partido mais votado, o Partido Democrático, o PD, né, que é o partido de centro-esquerda italiano, vai ser o segundo. O terceiro lugar vai ser disputado entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas. Lembrando que o Movimento 5 Estrelas foi o mais votado na última eleição, né, italiana, mas agora está caindo talvez para a quarta posição. O quinto vai ser o Força Itália, que é o partido do Berlusconi. Então, como se dá esse equilíbrio depois, né? A gente teria como coalizão o Fratelli d'Italia, a Liga e o Força Itália. O problema é que somando essas três votações, você ainda não chegaria a mais de 50%, tá? Chegaria talvez a 47, 48%. Isso usando as pesquisas, tá? Pode ser que esses partidos vão melhor na urna efetivamente. Mas tem o Italia Exit, que é um partido que quer que a Itália deixe ali a União Europeia, que eu acredito que toparia compor nessa posição, embora talvez fosse até um apoio mais velado, não sei se seria um partido que chegaria a ganhar ministérios, né? Porque apesar de todos esses partidos não serem muito entusiastas da União Europeia, não me parece que nenhum deles esteja na plataforma uma saída da União Europeia como propõe o Italia Exit, mas provavelmente ele seria ali porque ele deve ganhar 3% da votação, novamente, pesquisa, pode estar errado, mas assim, ele ganharia mais ou menos 3%, então aí bateria 50%. Por outro lado, você tem o Partido Democrático, que tem, somando ali com o Movimento 5 Estrelas, que poderia fazer um acordo com ele, mais o Azione, que se juntou ao Itália Viva, você também chegaria a 40 e tantos por cento, mas ainda abaixo da coalizão de direita, né? Por que eu tô falando tanto da coalizão de direita? Essa coalizão já falou que quer vender a TIM Brasil, já fiz um vídeo sobre isso. Então acho assim, você não tá tendo ali um movimento aparente de mudança sobre isso. E quase todo mundo, na verdade, está dando até como certo que a direita vai ganhar na Itália. E com a Giorgia Meloni como primeira-ministra, que é a líder do Fratelli d'Italia, Meloni, perdão, e ela falou ali, foi em agosto, mas que queria vender a TIM Brasil. Eu acho que isso vai voltar ao noticiário assim que ela ganhar a eleição, até porque a Telecom Itália está numa crise grande. Então acho que esse é um sinal de atenção. E lembrando, né, que a Itália já há muito tempo é o país ali entre os países europeus grandes, né, com PIB alto. Se a gente pegar ali talvez os 4 principais em termos econômicos, mas estejam outros crescendo e tudo mais. Tem a Espanha também, que é um país muito forte. Mas historicamente, se a gente pensar ali, seriam, né, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, né? E a Itália já há alguns anos é o que ficou um pouco para trás, sempre muita instabilidade política, governos derrubados, tivemos um governo de coalizão atrás com o Mário Monti, outro agora com o Mário Draghi, que acabou que até antecipando essa eleição, que não seria agora, né? Por causa de um conflito na ampla coalizão que ele tinha. Então, assim, provavelmente esse ganho de poder também, que parece até evidente, dependendo de quanto de votação esses partidos tiverem, pode até gerar algum nível de estabilidade ali, algum medo de uma diretriz italiana um pouco diferente, alguma briga dentro do euro. Então também é um acontecimento que merece ficar muito de olho nessa semana, que vai ser muito tumultuada por causa de tudo que eu comentei. Bom, por hoje é isso. Bom, até ruim falar isso aqui no final, né? Mas vou ter uma live hoje sobre o Lupatec, para quem quiser assistir. Vou também soltar um vídeo aí novo no canal sobre uma nova ação amanhã. Por hoje é isso, até terça. Valeu!